lugar. Meu Deus, que bênção. Como é maravilhoso a gente estar na presença do Senhor. Como é maravilhoso a gente estar na casa do nosso Pai, não é verdade? Como a pastora Elane falou, estamos no primeiro TPU das mulheres do ano. Que alegria! E eu quero dizer a você, que responsabilidade para a nossa vida que a nossa pastora Thalita nos deixou. Meu Deus, eu só quero te dizer, pastora, nós te amamos demais. Já estamos morrendo de saudade. Faz um coraçãozinho para ela, gente. Te amamos, pastora. Aleluia. Meu Deus, e quando a gente fala, estamos no início do ano. Estamos aí no primeiro mês. E quando a gente fala no início do ano, eu tenho certeza que todas vocês devem estar aí cheias de planos. Não é verdade? É a primeira coisa que a gente faz, né? No início do ano, faz aquele checklist ali de tudo que é que vai acontecer na nossa vida. Fica cheia de planos para o nosso futuro. E quando eu falo a palavra futuro, o que é que vem em primeiro lugar na nossa mente? Tenho certeza que algumas dizem logo assim, me casar. Eu creio que eu vou me casar esse ano em nome de Jesus. É ou não é? Tem algumas que pensam logo isso, em casar. Há outras dizem, constituir uma família. Eu creio, vou constituir a minha família esse ano. As outras dizem assim, a minha empresa vai ser muito bem sucedida esse ano em nome de Jesus. Né? Eu vou fazer novos investimentos. Eu vou emagrecer. Aleluia. Eu vou cuidar bem da saúde. Não vou comer besteira. Em nome de Jesus eu recebo. A gente não vai comer besteira. A gente também vai. Tem algumas que dizem assim, eu vou fazer minha cirurgia plástica esse ano. E mulher, diz a verdade, porque Deus sabe as nossas pesquisas no Instagram, em nome de Jesus. É ou não é? Do Senhor a gente não esconde nada, né? Mas só que existe um porém nessa história, entre o presente e o futuro. Existe um tempo. Um processo e uma jornada que, se dependêssemos de nós, a gente encurtaria. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer tudo no nosso tempo, tudo da nossa maneira, tudo o mais breve possível, é ou não é? E quando você, quando você passou um tempo na sua vida, que você, de uma certa forma, quando você estudava lá, acho que você poderia ser uma quinta série, você olhava aquele pessoal ali do terceiro ano e você dizia assim, meu Deus, um dia eu queria estar ali naquela sala. É assim do dia para a noite? Não. Nada é assim do dia para a noite. Mas você dizia o quê? Mas um dia eu chego lá. Não é verdade? Mas deixa eu dizer a você que nós estamos numa era da tecnologia. Que tem muitas coisas que é assim, que vem rápido. É ou não é? Deixa eu dizer a você, eu vou trazer um exemplo para você. A gente fez uma pesquisa no Google e a gente botou assim, como emagrecer rápido. Minha gente, pasmem vocês, mas apareceu 9.700.000 opções em apenas 0,80 segundos. Será que dá para você imaginar o como foi rápido e rápida? Essa é uma palavra mágica. Acontece que para um preparo de um futuro brilhante, não se faz nada do dia para a noite, como uma pesquisa assim no Google. Não é verdade? Para você ter noção, um edifício, para ele ser construído, ele passa meses e até anos na construção. Um atleta também, para ele se desenvolver, para ele ficar bom naquilo que ele faz, ele também passa anos ali treinando para que ele realmente fique bom. Coisas grandiosas sempre vão requerer de nós espera e sacrifício. E eu vou trazer um exemplo para vocês, sabe o quê? A nação de Israel. Apesar deles serem pequenos, falando geograficamente, mas a nação de Israel, aquele povo, eles são muito gigantes em poder e influência. Para você ter noção, grandes indústrias de refrigerantes e de entretenimentos estão lá
no país de Israel. Eles são os melhores alunos das maiores cidades do mundo, principalmente em Nova York. Sabe, deixa eu dizer a você, eles são sempre os primeiros a ganhar o prêmio Nobel. Meu Deus do céu, tem como concorrer com esse povo não, viu, minha gente? Embora eles tenham passado mais de 1.800 anos vagando pelo mundo sem pátria, eles construíram um grande império. Era por isso que Hitler os odiava tanto. No tempo da Segunda Guerra Mundial, os judeus chegavam a 3% da população mundial. Mas eu digo a você que em 3% da população mundial, eles detinham 10% da riqueza do mundo. Gente, isso não é normal não. Sério, isso não é normal. Mas toda essa grandiosidade está relacionada a duas coisas. A primeira, pela graça e pelo amor do Senhor pelaquele povo. E a segunda, pelo sacrifício de alguém que confiou o seu futuro ao Senhor e se tornou uma grande nação. Quem? Abraão. Aquele homem recebeu uma promessa, mas não foi informado como aquilo iria acontecer. Era como se Deus estivesse chamando e tivesse dito assim: Abraão, vem cá. Eu tenho um futuro promissor para a sua vida. Eu tenho um futuro genial para você. Eu tenho um futuro aonde você vai ser pai de uma grande nação. Mas Deus também não falou como aquele processo iria ser doloroso na vida de Abraão. E eu vou te mostrar o que não te falaram sobre o teu futuro. Eu não tenho como dizer a vocês que todo mundo que está aqui dentro, o Senhor de verdade vai transformar numa grande nação, assim como Ele fez com a vida de Abraão. Mas eu posso te assegurar que para cada pessoa que está aqui dentro, Deus tem um futuro brilhante escondido em cada um de nós. Amém? Da mesma forma que Ele fez com Abraão, o Senhor, Ele pode fazer com a nossa vida. Porque o Deus que era ontem, Ele continua sendo hoje e Ele será eternamente. Amém? E esse é o nosso tema de hoje. O que não te falaram sobre o teu futuro. E em primeiro lugar, o que você precisa é de coragem para mudar a sua rota. Lá em Gênesis 11:31 fala assim: Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Em Gênesis 12:1 fala assim: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Para mudar a rota ou um trajeto, nós precisamos saber exatamente aonde nós estamos. Nós não temos como fazer uma mudança se nós nem sabemos aonde nós pertencemos, se nós nem sabemos aonde nós estamos, como é que a gente vai chegar em um outro lugar. E na verdade isso estava acontecendo com Abraão. Abraão, ele estava saindo de um lugar e indo para outro, mas ele não sabia aonde ele iria. Ele não sabia para onde Deus iria levar. E na verdade, ele iria sem ninguém. Ele iria sem a sua família. Ele iria deixar tudo que ele tinha para trás e seguir uma nova rota que Deus tinha para ele. Deixa eu falar um pouquinho da história de Abraão para você. Abraão nasceu em Ur, uma cidade da Babilônia, e de acordo com os arqueólogos, essa cidade era como se fosse Londres ou Paris hoje. Talvez nós possamos a vida toda acreditando que aonde Abraão morava era como se fosse um interior de uma cidade e Deus estava mandando ele ir para Canaã, uma cidade grande, não é verdade? Mas era totalmente ao contrário. Ele morava numa cidade que era assim, para os dias de hoje, super assim, com a tecnologia alta. E Deus estava levando ele para um interior de uma cidade. Quando os arqueólogos descobriram,
lá na cidade onde Abraão ele vivia, os arqueólogos descobriram que a matemática e a astrologia ensinada num tempo de Abraão eram muito avançadas, aonde ele morava. Foram os babilônios que dividiram a hora em 60 minutos e 1 minuto em 60 segundos. Outra característica também do lugar aonde Abraão morava era que tinha também naquele povo a astronomia. Era uma especialidade dos sacerdotes. Ali existia muito, sabe? E deixa eu dizer uma coisa para você. Era um lugar totalmente vivido por idolatrias. Só para vocês terem noção, eles tinham mais de 2.000 deuses. Aquele povo vivia adorando deuses. Tinha deuses que, meu Deus do céu, se você pensar em sua mente 2.000 deuses, eu acho que tem nome que eles nem se lembravam de quem é. Mas naquele tempo, eram os homens que procuravam os deuses. E não os deuses que procuravam aos homens. Agora imagina, um homem enraizado geograficamente, culturalmente e espiritualmente em um lugar onde ele passou toda a sua vida. E recebe aquele chamado de um Deus. O Deus único. Mas para aquele homem, imagina, gente, como foi difícil dele discernir quem era realmente aquele Deus que estava falando com ele. Como foi difícil dele dizer, esse é o Deus verdadeiro, esse é o único Deus em que nós temos que seguir. Imagina o quanto foi difícil para aquele homem. Sabe, a resposta que eu posso dizer para vocês também é que a coragem que Abraão teve em não só dizer assim, essa é a voz de verdade que eu estou escutando, mas sim de ter coragem de ir, deixar toda a sua família, deixar a sua terra, deixar tudo que ele havia construído, toda a sua riqueza, para seguir a voz do Senhor, para seguir um futuro que Deus tinha para a sua vida. E lá em Gênesis 12:2 fala assim, farei de você um grande povo e te abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Eu tenho certeza que Abraão deve ter pensado assim, como é que isso vai acontecer? Gente, pensa comigo, um velhinho de 75 anos, com uma esposa velhinha também de 65 anos, como é que ele ia se tornar esse homem que Deus estava falando, esse homem que seria bênção em uma nação, para um grande povo? Eu não sei se passa essa dúvida na cabeça de vocês, mas passa essa dúvida na minha cabeça. A quantidade de imaginações que vinha na mente de Abraão e também na mente de Sara. Como é que isso pode acontecer e a gente não tem mais idade para ter filho? Até hoje a gente não teve um filho. Mas em todo momento, eles continuaram ouvindo a voz de Deus e crendo que Ele era o único Deus em que ele deveria seguir. Lá em Coríntios 1, do 27 ao 29, fala assim. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Meu Deus do céu. Abraão poderia ter dito assim, eu não vou mudar a minha rota. Eu não vou mudar o meu caminho. Eu não vou mudar tudo que eu já tenho. Eu já tenho tudo. Eu tenho família, eu tenho riqueza, eu tenho terras. Para que eu vou deixar tudo isso e seguir para uma rota onde eu nem sei o que é que vai acontecer na minha vida? Apesar de Abraão já ter uma idade avançada, ele tinha uma boa estrutura. Ele era bem estabelecido lá em Ur dos Caldeus. Ele tinha muita riqueza e tinha muitos servos. Era uma situação de conforto para ele, aonde ele morava. Será que fazia sentido Abraão sair dali, da onde ele se encontrava, e ir para um lugar onde ele nem imaginava que ele iria? De verdade, gente,
não faria sentido algum. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Será que você, como Abraão, você iria obedecer à voz do Senhor? Será que no meio de um projeto financeiro, ali onde você estaria bem sucedida, Deus chegasse para você e dissesse: ei, muda a tua rota. Essa não é a rota que eu quero para a sua vida. Será que você iria deixar? Será que você, no início de um relacionamento, aonde você iria ver que ali você poderia se casar, que você iria constituir uma família, e Deus diz assim: ei, muda a tua rota. Acaba esse relacionamento. Será que você iria obedecer a Deus? Será que você, de verdade, iria seguir aquilo o que o Senhor estava dizendo, mesmo que não fizesse sentido algum? Deixa eu te dizer, não espere que Deus te dê comando ao longo da jornada, se você não consegue obedecer ao início dela. O Senhor, Ele sempre tem um futuro promissor para a nossa vida. O Senhor, Ele sempre tem um futuro brilhante para nós. Mas cabe a mim e a você escolher o futuro que Deus tem para a nossa vida e não o futuro em que nós queremos. Amém? A obediência parcial, ela não é a dependência em Deus. Em Gênesis 12, do 4 ao 5, fala assim: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando subiu a Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Ele realmente ouviu a voz de Deus. Mas quando nós lemos na Bíblia, percebemos que essa obediência de Abraão a Deus foi parcial. Essa é a verdade. Porque quando Deus disse assim: sai da tua terra, Abraão foi e saiu. Mas quando Deus disse assim também: sai da casa do teu pai, a Bíblia também registra que Abraão levou seu pai. Mas não só isso. Ele disse: sai da tua parentela. Abraão também levou quem? Seu sobrinho Ló. De certa parte, Abraão, ele obedeceu ao Senhor parcialmente. Não é verdade? Talvez por considerar a sua idade, uma dificuldade daquilo que ele iria encontrar no seu trajeto, no caminho, é que Abraão decidiu levar o seu sobrinho Ló. Mas acho que qualquer um de nós saberíamos pregar para Abraão, dizendo assim: Abraão, se Deus te chamou, se Deus está falando contigo, vai. Só segue a voz de Deus, só ser obediente. Se Ele disse para você fazer isso, você tem que fazer. Mas pensa bem comigo, é muito bom quem está do lado de fora. Não é verdade? Quando a gente não está passando pela situação do outro, e que a gente diz assim: vai. E aí? Você, com 75 anos, você iria sozinho para um lugar que você nunca tinha visto? Será que você iria ter essa coragem que Abraão teve? Certo, um dia, um pai contou que quando a sua filha era bebê, ela dormindo lá no berço, ela se acordava durante a noite e chorava muito. Então ela começava ali a apalpar, procurando a sua fraldinha de pano. E quando ela achava aquela fraldinha, ela pegava e parava de chorar. Sempre era assim. Todas as vezes ela se acordava durante a noite e quando ela via ali que estava com a fraldinha, o seu paninho na mão, ela parava de chorar. Na verdade, é porque ela sentia a falta da sua mãe. Ela sentia a falta de estar dormindo com a sua mãe. Então aquela fralda era como se fosse um consolo, em dizer assim: eu tenho alguém aqui comigo. A gente pensando por outro lado, era como se a mesma coisa fosse Ló. Abraão, ele tinha Ló como se fosse ali, e dissesse assim: eu não estou sozinho, eu tenho alguém comigo.
de certa forma, Ló era a sua fralda. Não é verdade? A verdade é que muitos de nós não somos diferentes. Nós temos impulso, nós temos ousadia para obedecer a Deus, mas muitas vezes nós insistimos num plano B. Deus, ele só tem um plano A para a nossa vida, mas a gente cria um plano B achando, mas se não der certo esse plano aqui, eu tenho esse outro. Mas você acha que o plano A de Deus não vai dar certo na sua vida? O plano de Deus, ele sempre dá certo na nossa vida. O plano de Deus, ele sempre é perfeito para nós. A gente é que muitas vezes complica as coisas e acaba impedindo o trabalhar de Deus na nossa vida. Acaba impedindo o plano, os projetos e até o futuro que o Senhor tem para a nossa vida. Não é verdade? Lá em Gênesis 13, do 5 ao 12, fala assim: Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-lo. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e em você, ou entre os pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a tua terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo aquele vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou com a terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar mais próximo a Sodoma, entre os cuidados do vale. Existe um detalhe nessa história que muitas vezes passa despercebido por todos nós. Quando Abraão manda Ló escolher o local, a terra em que ele queria ficar, de certa forma, a gente olhando aos nossos olhos, Ló, ele escolhe a melhor parte. Vocês perceberam isso? Porque quando ele olha e vê ali todo o vale do Jordão, toda aquela graminha verdinha, ele diz, eu quero essa. E ele deixa a pior parte para Abraão. Vamos lá, gente. Vamos pensar. Se foi Abraão quem disse assim, Ló, você vai comigo. E ele pensando o quê? O que Deus vai me abençoar, vai abençoar o meu sobrinho também. Não é verdade? É isso que a gente passa a pensar. E aí, qual era o de Ló como sobrinho? Eu vou ser grato ao meu tio pelo que ele está fazendo na minha vida. E pensar, poxa, meu tio já um velhinho, com 75 anos, eu vou pegar a melhor parte da terra para mim e vou deixar ele com a pior parte? Meu Deus do céu. Será que esse realmente era para ter sido a posição de Ló? Se Ló realmente estivesse com o intuito ali de proteger Abraão, não era isso que ele devia fazer. Ele provavelmente deveria ter dito, tio, fique com essa melhor parte, que eu fico com a outra. Deixa eu te dizer, a obediência parcial pode parecer que nos protege, mas na verdade nos deixa muito mais vulneráveis. Vai ter pessoas na sua vida que você vai caminhar, mas só tem uma única pessoa em que você tem que confiar, que é em Deus. Não importa quem seja, se são seus amigos, se são sua família, não importa quem seja. A única pessoa em que nós devemos confiar é no Senhor Jesus. Em segundo lugar, como você vai responder à ordem de Deus? Lá em Gênesis, no capítulo 22, do 1 ao 2, fala assim. Passando algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão,
Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o seu único filho, seu filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. A frase seguinte indica a espinha dorsal da ordem de Deus. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Uma das coisas mais importantes de aprender na caminhada com Deus é que haverá momentos em que Ele vai nos provar. É que haverá momentos em que Deus vai botar em situações em que Ele vai dizer: eu quero ver agora qual vai ser a sua atitude. E eu preciso dizer a você que, por causa de algumas pessoas ainda são muito ingênuas, dizendo assim: não, Deus não faz isso não, Deus nos ama. E é por conta de nos amar mesmo, que Ele quer ver até onde vai a nossa fidelidade. Ele quer ver até onde vai a nossa lealdade. Deus nunca vai pedir aquilo que nós geramos da nossa própria força. Ele vai sempre nos pedir aquilo que só Ele poderia ter nos dado. A mesma coisa é Isaque. Meu Deus do céu, para nós, como mãe, como pai, como a mãe, imagina pedir o seu filho. Como você, mãe, iria se sentir? Porque é ao contrário. Nós que somos mães, nós damos a nossa vida pelos nossos filhos. Mas Deus fez algo diferente. Deus pediu o seu filho. E aí? Qual seria a nossa atitude? Qual seria a nossa ação naquele momento? Deus vai querer, na verdade, duas coisas de nós. E a primeira é coragem para jornadas dolorosas. Lá em Gênesis 22:3 fala assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Sabemos que quando Deus pediu a Abraão para oferecer Isaque, não permitiu que isso fosse feito em qualquer lugar. Mas lhe disse claramente: oferece-o ali em holocausto, sobre os montes, e eu te mostrarei. Ei, Deus nunca nos chamaria para uma jornada dolorosa para destruir o nosso futuro, mas para transformar ele. Abraão subiu ali naquele monte como o pai de Isaque e voltou ali como um herói da fé. A mesma coisa somos nós. Quando nós somos obedientes ao Senhor, o quanto o nível aumenta na nossa vida, como Deus nos faz crescer. Crescer, e eu digo em todas as áreas, porque Deus Ele faz infinitamente mais. E quando nós somos fiéis, quando nós somos leais ao Senhor, não tem como Ele deixar você permanecer no mesmo lugar em que você se encontra. Mas só de fazer você crescer cada vez mais nele. Amém? Em segundo, não é sobre caminhar, é sobre não olhar para trás. Lá em Gênesis 2:4 fala assim: no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Na verdade, nós temos uma tendência muito grande de olhar para trás. É ou não é? Isso é de nós. Muitas vezes aconteceu algo há 10 anos lá atrás. E a gente para na nossa mente e vai lá atrás, há 10 anos, lembrar tudo aquilo que aconteceu. Deixa eu te dizer, o diabo ele é especialista em convencer as pessoas sobre duas coisas. A primeira, de que o passado é o melhor tempo para a vida delas. E a segunda, não valeu a pena
ter abandonado tudo por Jesus. Porque Ele sabe que se nós tornamos as nossas vidas e as nossas atitudes entregue ao Senhor, o Senhor tem um futuro próspero para a nossa vida. Então, o que Ele puder fazer para nos arruinar, para confundir a nossa mente e para trazer o passado para a nossa vida, Ele vai tentar fazer. Mas cabe a mim e a você decidir com que esses pensamentos de Satanás não entrem sobre a nossa mente e não venham sobre a nossa vida. Cabe a mim e a você tomar uma decisão em que a nossa mente só venha fluir tudo aquilo que o Senhor tem para trazer sobre nós. Amém? Glória a Deus. Quando nós decidimos entregar Isaac, quando nós decidimos entrar numa jornada dolorosa, quando nós decidimos caminhar por 3 dias e permanecemos no caminho, nós não estamos a caminho de perder um Isaac. Nós estamos a caminho de ganhar uma grande nação. E foi assim como aconteceu na vida de Abraão. Você está exatamente aonde deveria estar. Mas deixa eu te dar agora um conselho. Nunca olhe para trás. Às vezes, mulher, nós temos uma mania horrível de passar na cara do marido o que ele fez, um erro lá atrás. E chegar para o marido e dizer, mas você está pensando que eu esqueci aquilo que você fez naquele dia? Já passou não sei quantos anos, mas a mulher não esquece. Aí olha lá para trás e deixa de viver o futuro que Deus tem para a vida desse casal. Para com isso. Sabe por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente está fazendo aquilo que Satanás quer para a nossa vida. E a gente deixa de viver as bênçãos que Deus tem, não só para o nosso casamento, mas para a nossa família, para a nossa vida íntima, para o nosso crescimento ministerial, para o nosso crescimento pessoal. Siga em frente. Se você passou pelaquilo, joga aquilo no mar do esquecimento. Viva uma nova vida que o Senhor tem para você. Deus, Ele não quer saber aquilo que você fez no passado, mas Ele quer que você viva o futuro que Ele tem para a sua vida. Amém? E em terceiro e último lugar, aleluia, você precisa de coragem para entregar a sua oferta. Lá em Gênesis 22, do 6 ao 7, fala assim: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e as lenhas estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Afinal, qual era a vontade de Deus para Abraão? O que era que Deus tinha para Abraão? Em primeiro lugar, Deus disse: Te abençoarei. Aqui fala sobre as bênçãos materiais. Em segundo lugar, Deus disse: Sê tu uma bênção. No hebraico, a ideia é que Abraão se tornaria uma bênção para os outros. Em terceiro lugar, Deus disse: Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse era o futuro que ninguém antes tinha contado para Abraão. É muito mais fácil a gente entregar o ouro e a prata, porque são as coisas que têm preço, mas na verdade essas coisas elas não têm valor. O trabalho de nossas mãos pode nos tornar ricos, mas quem mais, por rico que seja, pode comprar a vida de alguém? Nem toda a riqueza de Abraão seria capaz de trazer Isaque de volta, caso ele realmente sacrificasse o menino. E é exatamente aqui que Deus nos revela duas coisas a respeito da coragem para a entrega à sua oferta. Em primeiro lugar, Deus não queria Isaque, Deus queria Abraão. Em Gênesis 22, do 9 ao 12, fala assim: Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha.
Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Quando nós lemos essa passagem, de verdade nós vemos que Deus não queria Isaque. Deus queria Abraão. Você diz assim, gente, pastor, eu não estou entendendo. A vida toda a gente estudou, leu, viu a passagem em que Deus pediu Isaque. Mas se você olhar bem direitinho o que está aqui, Deus não queria Isaque. Deus queria Abraão. E a Bíblia nos mostra isso quando ele fala lá em Gênesis 22, que diz assim: pois Deus, Abraão, aprova. Olha só como Deus é intencional em tudo que ele faz. No momento em que Abraão oferecesse o filho, ele estaria oferecendo a si mesmo. Presta bem atenção como Deus fez com Abraão. Deus pediu a ele o seu único filho, o filho que ele tanto desejou, o filho da promessa. Imagina o quanto aquilo estaria sendo difícil para ele em dizer assim: eu vou entregar tudo que eu tenho. Não adianta eu ter riquezas, eu ter terras, eu ter família, se eu não tiver tudo aquilo de mais precioso que o Senhor me prometeu, que ia me dar, que era o seu filho. E ali quando ele diz assim: Senhor, eu vou ser obediente a Ti. Eu vou entregar aquilo de mais precioso que o Senhor me deu, que é o meu filho. E ali de verdade, quando Deus colocou Abraão à prova, ele viu o seu coração. Ele viu a sua lealdade, ele viu a sua entrega, ele viu a sua fidelidade. E essa é uma das principais e mais poderosas chaves para nós. Sabe o que é? O sacrifício de si mesmo. Porque muitos de nós temos a coragem de mudar a rota. Mas também temos a coragem de entrar em jornadas perigosas. Mas a atitude final de estender a mão e sacrificar Isaque é que revela tudo aquilo o que nós somos em Deus. É que revela o quanto nós estamos confiantes em Deus. É que revela o quanto nós somos fiéis ao Senhor. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: será que você teria coragem de entregar o seu Isaque ao Senhor? A que ponto está a sua fidelidade a Deus, que quando Deus pedir a você o que você tem mais de precioso, você ficar pensando: eu entrego ou não entrego a Deus? Como é que está o seu coração hoje no Senhor? Como é que está a sua obediência em Deus? Será que a sua obediência está totalmente entregue ao Senhor ou ela está parcial? Em segundo, você espera algo temporário e Deus tem algo eterno. Em Gênesis 22, do 13 ao 18, fala assim: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e o sacrificou como holocausto, em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades de que lhe foram os inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Uau, meu Deus do céu, aleluia. Abraão por si só não podia trazer a bênção ao homem.
Mas ele foi parte de algo grandioso que Deus reservou à humanidade. Ele gerou Isaac, que gerou Jacó, e que Jacó continuou a gerar, e que um dia nasceu Jesus. Olha a bênção que o Senhor trouxe para a vida desse homem, porque aquele homem foi fiel ao Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Você pode até gerar riquezas e materiais no futuro. Você pode até gerar um ministério grandioso no futuro, ou quem sabe, até isso já tenha acontecido. Acontece que aquilo que nós geramos na terra é uma ponte para que se deve ser gerado na eternidade. Não é sobre um ministério, não. É sobre o ministério em que você está gerando. Cristo nas novas pessoas. Não é sobre gerar riquezas, mas é sobre as riquezas que vocês estão gerando. Cristo nas pessoas. Seu sacrifício temporário pode transformar o futuro da eternidade para as pessoas. Deus tem algo muito poderoso para nos entregar. Mas Ele não vai te prometer soluções rápidas. Muito menos vai te prometer que o processo não seja doloroso. O que Ele garante é que você estará com Ele todo o tempo. O que Ele te garante é que Ele estará segurando as tuas mãos em todos os momentos. O que Ele te garante é dizer: ei, você vai passar por dor, você vai passar por aflição, você pode estar no deserto, mas eu estarei contigo. Eu te farei ser uma bênção. Eu te trarei um futuro em que terá maravilhas na sua vida. Essa é a noite que o Senhor pergunta a você: qual o futuro que você quer? Você quer o futuro que você planejou, ou você quer o futuro que Deus planejou para a sua vida? Deus, Ele nos dá a escolha. Deus, Ele deu uma escolha para Abraão. Ele chegou para Abraão e disse: sacrifique o seu filho. Ele poderia ter dito ao Senhor: não, Deus, eu não vou sacrificar tudo aquilo de mais precioso que o Senhor me deu. Essa é a minha maior riqueza, é o meu filho. É tudo que eu tenho de mais precioso. Eu não vou fazer isso. Mas Abraão, ele escolheu obedecer. Ele escolheu dizer assim: não importa o que aconteça, eu sei que Deus vai prover. Se Ele disse que teria um futuro para a minha vida, ei, não vai acabar aqui. Não vai acabar aqui. Ele vai prover o melhor para a minha vida. Ei, Deus te diz nessa noite: não importa a situação em que você está passando, Deus